A ciência de ponta está caminhando lentamente para a descoberta do espírito. Sim, exatamente isso. A ciência, né, que todo mundo reconhece como ciência hoje em dia, algumas mentes e corações desse campo, né, do campo acadêmico, que mais estão se esforçando em avançar com alguma dose de intuição, eles estão começando a descobrir coisas que há muito tempo já foram reveladas em obras que o mundo desconhece em sua completude, né? Como, por exemplo, a grande síntese. Eu ando sondando o YouTube e eu sempre encontro coisas muito interessantes. Uma dessas coisas interessantes que eu encontrei ultimamente foi um podcast que uma astrobióloga norte-americana, lá da Universidade do Arizona, se não me engano, chamada Sarah Imari Walker, ela vem trazendo, né, para a sociedade, né, para a comunidade. Então, trata-se de uma das pesquisadoras mais proeminentes da atualidade. Foi uma das pessoas, né, uma das 3 pessoas que organizaram aquele grande livro da matéria à vida, né, From Matter to Life, que eu já apresentei em algumas de minhas palestras aqui nesse canal e nas lives que eu dei. Basicamente, os estudos dela envolvem detecção de vida em outros planetas, qual é as características fundamentais que permitem classificar algo como vivo, né, ou não vivo, e o papel da informação, né, em entidades não animadas e entidades animadas, né? Qual é o papel que a informação tem em sistemas vivos, o que diferencia de sistemas não vivos. Isso, em linhas bem gerais, bem diretamente, os tópicos principais que ela vem investigando. Agora, é interessante para quem já tem uma visão muito profunda, monística, e também tem um certo traquejo intelectual, o que infelizmente é muito raro em nosso mundo, ir percebendo que essas pessoas aí, né, que estão, né, presas na ciência materialista, apesar desses avanços, eles vão confirmando tudo o que já foi revelado há mais, né, há quase um século, através da obra de Pietro Baldi. Então, olha só, eu separei aqui alguns trechos dessa entrevista, né, que ela concedeu para um podcast, o podcast do Lex Fridman, é norte-americano, está em inglês. Eu coloquei aqui umas legendas para vocês acompanharem um pouco, e eu vou tentar transmitir, né, tentar revelar de certa maneira, através das próprias falas da Sarah, que ela lentamente está caminhando, né, lentamente, mas de modo firme, para a descoberta de uma realidade indescritível, né, e inadmissível para a ciência atual. Então vejam só, se a gente for pegar aqui um dos podcasts, eu vou pegar aqui um trecho onde ela começa a falar a respeito de consciência e livre-arbítrio. Então, vejam só que interessante. Eu vou colocar o trecho justamente que ela começa a falar sobre free will. Yes. You believe at this current time that you have free will. I believe my whole life I have free will. What is illusion? Not just kidding. I still believe it. You still believe it. Vejam só que interessante é isso aqui. Ela fala, né, numa altura do podcast, que ela acredita no livre-arbítrio, apesar de, sim,
ser uma ilusão no sentido de que não existe nada concreto sobre isso. Mas, no entanto, ela tem uma crença firme que ela tem livre-arbítrio, né? Todo ser humano possui livre-arbítrio, mesmo que ela não consiga comprovar isso ainda cientificamente. Então, essa é a evidência número 1. Veja, os cientistas mais sérios, né? Uma das cientistas mais sérias de todo o planeta, né? Pesquisadora, publicadora de centenas de papers, é uma pessoa que trabalha incessantemente pelo avanço científico, está admitindo que tem crença, e essa crença, conforme eu vou mostrando aqui, é o que impulsiona ela a descobrir cada vez mais a respeito da natureza das coisas. Bom, mas continuemos um pouco mais. So, at the same time, you think that in your conception of the universe, causality seems to be pretty fundamental. That's right. Which kind of wants the universe to be deterministic. So how the heck because I'm do you think you have a free will and yet you value causality? Because I depart from the conception of physics that you can write down an initial condition and a fixed law of motion and that will describe everything. There's no incompatibility if you are willing to reject that assertion. So where's the randomness? Where's the magic that gives birth to the free will? Is it the randomness of the laws of physics? No, in my mind, what free will is the fact that I as a physical system have causal control over certain things. I don't have causal control over everything, but I have a certain set of things, and I'm also, as I described, sort of a nexus of a particular set of histories that exist in the universe and a particular set of futures that might exist. And those futures that might exist are in part specified by my physical configuration as me. And therefore, it may not be free will in the traditional sense. I don't even know what people mean when they're talking about free will, honestly. It's like the whole discussion is really muddled. But in the sense that I am a causal agent, if you want to call it that exists in the universe, and there are certain things that happen because I exist as me, then yes, I have free will. No, but... Reparem o seguinte, né? Traduzindo aqui para vocês. A pergunta que o entrevistador lança para Sarah é a seguinte: bom, se você acredita, né, no livre-arbítrio, você tem certeza, né, que você vai descobrir que isso é uma realidade, como é que você, ao mesmo tempo, todos os seus trabalhos, todo o seu esforço de vida, sua carreira, vai apontando e reforça, né, defende a tese de que há causalidade. Causalidade seria, olha, uma vez a gente tem essas condições aqui iniciais, a gente sabe que tem leis, né? As leis são fixas. Como é que você pode ter liberdade de escolher algo se as leis, né, elas já são fixas, é tudo determinístico? Daí o que ela tenta explicar, né, só que sem ter uma explicação certeira, mas ela tenta explicar algo que ela está intuindo, é justamente que, olha, ela dá para a gente ter livre-arbítrio num oceano determinístico, divino. Né? O divino é o que estou falando aqui. Né? Então, assim, você pode ter um universo ordenado nas suas linhas mestras, ou seja, determinístico, em profundidade, né, em universalidade, mas, ao mesmo tempo, os agentes, né, os seres que estão aqui nesse universo, eles podem ter liberdade, né, sobre as coisas que eles fazem. É claro que essa liberdade ela está concatenada com esse determinismo. Então, o Baldry faz uma analogia, né, uma metáfora interessantíssima, que é quando você dá um tiro de canhão. Então, enquanto eu estiver apontando o meu canhão, fazendo angulação, escolhendo com que intensidade o projétil vai sair, eu tenho liberdade para escolher tudo. Uma vez que eu disparo, né, o canhão, a bala vai seguir um movimento, né, todo próprio, e é dificílimo, mas digo dificílimo, quase impossível, eu impedir que esse movimento se dê.
Então, o movimento vai estar sujeito a várias leis físicas. Arrasto do ar, condições atmosféricas, temperatura, campo gravitacional, a condição inicial, né, o ângulo e a velocidade com qual eu disparei, e entre outras coisas. Então, assim que a bala foi disparado, o determinismo férreo vai agir sobre ela e dificilmente poderemos atuar em cima dessa bala. Então, assim, uma vez que você causa algum efeito, o efeito vai se desdobrando numa série sucessiva de etapas até você atingir o destino final, considerando um ciclo. Então, o que a Sarah está falando, né, ela está tentando explicar, visto sobre um empirismo baldiano, é que você pode ter, né, você pode estar sempre sujeito às leis físicas, mas você tem a liberdade de usar estas leis a favor de coisas que não existem. Então, por exemplo, né, o nosso universo, né, com matéria inanimada, ele nunca vai ver o surgimento de estruturas como casas de ópera, confecção de violinos e pianos e pessoas tocando isso de uma forma a gerar uma combinação harmônica de sons, apesar de todos os elementos estarem já presentes e todas as leis físicas estarem presentes. É justamente a presença de seres vivos, né, para ser mais específicos, animais, e mais específico ainda, seres humanos, né, com certo grau evolutivo. É graças a isso que a gente faz a combinação de vários elementos da natureza, confecciona instrumentos baseados em conhecimentos de acústica, baseado em anseios humanos, o gosto pelo belo, pelo bom, que a gente consegue criar, né, sinfonias. Né? Não existe isso, né? Seres não vivos não criam essas coisas. E os dois estão no mesmo universo determinístico. Então percebam a diferença. Né? De certa forma, né, explicando para o público leigo, é isso que a Sarah Walker está tentando passar no podcast. Só que como ela é cientista, né, pesquisadora, ela tem muita dificuldade em traduzir isso numa linguagem mais acessível ao público. Então, tem algumas coisas mais interessantes aí. Vamos continuar ouvindo o vídeo dela. Então, olha só. Vamos lá. Do you, Sarah, have a choice about what's going to happen next? Oh, I see. Like if the universe, could I have, if I run this? Yes, I think so. You have a choice. Where does the choice come from? Is it? Aqui ele está falando, bom, então se você considera que você tem livre-arbítrio, você então tem escolha sobre o que vai vir a seguir em sua vida. Como é que você, né, de onde vem essa escolha? Né? Onde, entre aspas? I think that's related to the physics of consciousness. So one of the things I didn't say about that, I don't know, maybe this is me just being hopeful, because maybe I just want to have free will, but I don't. Olha só que interessante. Ela sempre volta para isso. Ó, eu quero ser esperançosa. Eu quero ter livre-arbítrio. Quer dizer, essa não é uma afirmação científica, né, racional. Essa é uma afirmação intuitiva. Né? Ela é guiada, de certa forma, por uma forte intuição. Então, ela não abandona essa intuição. E ela está usando essa intuição para conseguir chegar naquilo que ela crê ser verdade. Então perceba, os maiores mentes do mundo, as poucas mentes que estão conseguindo avançar, eles não estão totalmente, né, enterrados na matéria, apesar de estarem muito presos. Continuemos um pouco. I think that we can rule out the possibility because I don't think that we understand enough about any of these problems. But I think one of the things that's interesting for me about the sort of inversion of the question of consciousness that I proposed is one of the features that we do is we have imagination, right? And people don't think about imagination as a physical thing, but it is a physical thing. Mm-hmm. It exists in the universe. Olha só que interessante. As pessoas não consideram muito a imaginação, né? E se consideram, não a consideram como uma coisa física.
E ela está trazendo uma abordagem física da imaginação. Não no sentido, né, de que a imaginação ela brota da matéria, né, desse caos. Mas existe também uma fisicalidade manifesta da imaginação, existe algum liame, né, que liga a imaginação, que é algo abstrato do espírito, né, alfa lá na grande equação, com o aspecto gama, né, com toda a materialidade do nosso universo. Isso vai de encontro com o princípio monístico, né, de que matéria, energia e espírito, eles possuem uma essência em comum, né, uma mesma natureza, que seria a substância divina, o ômega, no centro da equação. Então, ela está procurando, através dos elementos, né, que ela tem, o cientista hoje em dia, se ele quiser avançar de uma maneira ordenada, né, bem ordenada e não ser anatemizado pelos seus colegas, ele infelizmente, né, feliz ou infelizmente, ele deve sempre tentar remeter para a fisicalidade da coisa. O que felizmente é possível devido à característica monística de nosso universo. Isso é justamente a chave de salvação para a ciência. Mas é preciso ter alguma dose de intuição, é preciso ter alguma crença, é preciso ter alguma coisa que te aponte para algo que você desconheça. É isso que ela está falando aqui. Vamos andar mais um pouquinho ainda. Universe, right? And so I'm like really intrigued by the fact that, say, humans for, you know, another physical system could do this too. It's not special to humans, but, you know, for centuries imagined flying machines and rockets. And then we finally built them, right? So they were represented in our minds and on the pages of things that we drew for hundreds of years before we could build those physical objects in the universe. But certainly the existence of rockets is in part causally caused by the fact that we could imagine them. And so... Ela está falando aqui justamente sobre isso, né? Você imagina, né, o fato da gente ter foguetes hoje em dia, né, que lançam objetos para orbitar a Terra, é alguma coisa que a humanidade causou, né? Você iniciou um movimento, né? A revolução científica, o desenvolvimento da ciência, depois veio a tecnologia, técnicas, a necessidade, o anseio, e isso foi viabilizando algo que jamais existiria se os seres humanos não estivessem nesse planeta, ou outra forma de vida mais inteligente, ou tão inteligente quanto. Mas veja só, ela fala que o que impulsionou essa causalidade foi justamente a imaginação humana. A imaginação é algo que exorbita a racionalidade, é algo muito mais ligado ao espírito, né? E à intuição, que é a sua dimensão de manifestação, do que uma mera racionalidade. Então, olha só que interessante, ela sem saber, né, ela não sabe nada da obra de Ubaldi, né? Nada, senão ela estaria fazendo descobertas inimagináveis. Mas ela está se conduzindo de acordo com o esquema universal traçado por sua voz na grande síntese, né? É impressionante como uma pessoa, numa busca ardente, né, vetorada, ela vai cada vez mais confirmando o que está nesses grandes escritos. Eu acho isso fantástico, né? Vamos ver mais um pouquinho, né, que é muito interessante, So there seems to be this property that some things don't exist. They've never physically existed in the universe, but we can imagine the possibility of them existing and then cause them to exist. Maybe Então ela está falando que existem coisas que não existem fisicamente, por exemplo, um sofá, mas são coisas possíveis de ganharem existência no nosso palco espaço-tempo, enquanto outras não são, nunca vão se realizar, porque vão contra as leis físicas. Então o que ela está falando é que existe, assim, se eu fosse traduzir numa linguagem mais simples, eu diria o seguinte, né? A gente é livre para imaginar várias coisas no plano
abstrato, mas algumas dessas coisas são viáveis, né, e até desejáveis, e outras não são nem desejáveis, nem possíveis, nem inviáveis. Então, esses inviáveis, impossíveis e até deletérios é o que eu chamo de fantasia, né? A humanidade fantasia com várias coisas, né? No pensamento existe, mas nunca vão se materializar, porque são delírios. E as pessoas até tentam forçar esses delírios e causam muito mal para as suas vidas e para o entorno. Enquanto outras coisas, né, são possíveis, né? Hoje em dia, no presente, podem ser utopia, mas são coisas possíveis e desejáveis para o progresso humano, que alguma hora vão se materializar de alguma forma. Né? E materializar não só em termos físicos, né? Eu acrescentaria que um sistema, né, algum sistema, né, de pensamento, ele pode se materializar no sentido de que a imensa maioria da humanidade admite isso como algo importante e começa a contribuir para esse sistema psíquico funcionar. Então, a materialização, às vezes, de algo pode ser sobre algum tipo de sistema operacional, por exemplo, né? Algum sistema que não... Ele tem o substrato material, né, para ele poder operar, para você comunicar sobre ele, mas ele em si, né, o centro de gravidade dele, vamos usar esse termo, ele opera mais no psíquico do que no físico, né? Mas tudo precisa se materializar no físico para a gente ir trabalhando. Isso também é uma coisa muito interessante, né? A gente não vai... você se tornar mais espiritualizado, uma pessoa mais consciente, não implica você ir amputando as coisas mais densas e só ficando com coisas mais sutis. Você vai resgatar as coisas mais densas e vai elaborando elas de tal forma que elas expressem cada vez mais uma coisa mais pura. Isso que eu acho fascinante. O monismo é justamente essa indissociabilidade entre o polo mais elevado, que é o espírito, e o polo mais baixo, que é a matéria, né? E não vejam assim esse aspecto mais elevado como bonzinho, como algo a ser cultivado, e o mais baixo algo a ser amputado, né? Isso trouxe muitos problemas para a humanidade, trouxe muitos retrocessos e inclusive trava o avanço do progresso humano. Progresso no seu sentido mais profundo, né? Não esse progresso que alardeiam por aí. Então, olha só, isso é o que me interessa muito, né? Por isso eu busco muito coisas da ciência, porque a ciência, né, ela tem uma importância fundamental, mas sem a filosofia, sem a metafísica e, em último caso, sem a espiritualidade, essa ciência é infecunda. Então, o que a Sarah Walker está fazendo, ela está lentamente se dando conta em vida, né? Muito mais através da sua vivência, né, do que do seu trabalho, porque eu vejo que ela vivencia muito no seu trabalho, né, ócio criativo. Ela está demonstrando as coisas que eu já tenho por evidente, né, que foram reveladas, né, pelo apóstolo de Gubbio. Isso é interessantíssimo. Vamos ver um pouquinho mais. Individually or collectively. And I think that property is related to what I would say about having choice or free will, because that set of possibilities, those set of things that you can imagine is not constrained. Vamos voltar um pouco, porque eu não coloquei aqui para vocês. Voltemos lá. Vejam só. Built them, right? So they were represented in our minds and on the pages of things that we drew for hundreds of years before we could build those physical objects in the universe. But certainly the existence of rockets is in part causally, caused by the fact that we could imagine them. And so
So there seems to be this property that some things don't exist. They've never physically existed in the universe, but we can imagine the possibility of them existing and then cause them to exist, maybe individually or collectively. And I think that property is related to what I would say about having choice or free will, because that set of possibilities, those set of things that you can imagine is not constrained to your local physical environment and history. And this is what's a little bit different. Essa possibilidade de causação não está restrito ao seu ambiente físico e à sua história, e eu acrescentaria a sua constituição genética. O que o Baldry acrescenta, né? Qual é o diferencial da obra de Baldry para o mundo? É justamente introduzir o fator consciência na determinação das coisas da vida, né? Então, é isso que ela fala, né, de que a gente pode fazer algo diferente, substancialmente diferente, é justamente algo que vai além, né, das condições terrenas. Existe algum fator que está influenciando para que a gente consiga fazer coisas que jamais existiriam sem a presença de seres vivos. E a vida é justamente, né, um ser vivo é quando o espírito começa a fecundar a matéria. Vejam só, ela não sabe, né, sobre a grande visão de Baldry, ela não bateu o martelo, mas ela está caminhando exatamente em direção a tudo aquilo. And about intelligence as we see it in humans and AI that we want to build than biological intelligence, because biological intelligence is predicated completely on the history of things it's seen in the past. But something happened with the neural architectures that evolved in multicellular organisms that they don't just have access to the past history of their particular, set of events, but they can imagine things that haven't happened, aren't on their timeline, and as long as they're consistent with laws of physics, make them happen. Olha só que interessante. O que ela acabou de falar é interessantíssimo. Ela fala que assim, você, né, organismos vivos, a maioria das coisas, a matéria inerte, ela vai estar sujeita às leis físicas e ela vai, né, dada uma condição inicial, você sabe como é que ela vai se comportar. Pelo menos em nível macroscópico. Um ser vivo, ele também, como a matéria, ele está sujeito às leis físicas. Ele não desobedece essas leis, porque são leis naturais que provêm, né, no seu nível físico, das leis de Deus, assim como as leis biológicas, as leis psíquicas, as leis espirituais. Então, todas elas não podem ser desrespeitadas. Mas ela fala, existe alguma coisa num organismo vivo que faz ele não ser apenas um mero produto de sua história e das condições do meio. Ele consegue, é como se ele houvesse uma consciência, né, que se projeta para o futuro, já tem uma presciência de algo que deve ser feito, e ele mobiliza as condições do meio para que isso se materialize, né? É interessante isso, né? Que você tem alguma coisa ocorrendo, né? E que é totalmente diferente que se a gente não tivesse seres vivos. De novo, né? É fantástico uma pessoa que tem um certo traquejo, né, na ciência e tenha essa intuição, né, e conheça a obra de Baldry, perceber essas coisas. É uma alegria enorme ver vídeos assim. Bom, vou mostrar só um pouquinho mais e daí a gente para, porque o vídeo já está ficando longo, né? So, this is fascinating. It's trippy physics, but O próprio sujeito que entrevista, ele é interessante, né? As pessoas falam, é fascinante isso, né? A forma como você vai explicando as coisas, né? Faz com que as pessoas acabem se encantando, né, pela coisa, porque você não está desrespeitando nenhuma das conquistas, mas ao mesmo tempo você está introduzindo o fator espírito, né? Só que infelizmente ela não admite isso, tem medo da palavra e tal, mas o que no fundo ela está fazendo, sem que ela saiba, ela está introduzindo o fator espírito para conseguir explicar coisas que a ciência não consegue explicar. Então,
É impressionante isso. Bom, dado o adiantado, né, da hora, e como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou deixar para um próximo vídeo comentar algumas coisas a mais a respeito dessa entrevista da Sarah Walker. Então a gente se vê na próxima, meus amigos e amigas. Abraço fraterno a todos vocês.